Boa noite a todas e a todos. Eu vou falar no microfone porque vai ser gravado. Então, posteriormente, se quiserem replicar, né, vai estar no YouTube da Associação dos Docentes da Universidade de São Paulo, né? Eu me chamo Anne, estou como segunda vice-presidente da DUSP. E nós estamos numa programação, né, com essa palestra de hoje, nós estamos encerrando um ciclo de palestras aqui no campus de Ribeirão Preto. E a ideia, desde o início dessas palestras, era um eixo que englobasse vários temas atuais e que vão incluir também não só a conjuntura nacional, mas como a universidade. Então, já tivemos palestras sobre privatização da educação, né, sobre ciência e tecnologia, né, principalmente sobre o marco de ciência e tecnologia, que a USP, né, implementou. Esqueci o terceiro, agora me fugiu. Do Lalo, que foi sobre a crise mesmo da educação na questão de financiamento, né, da educação pública. E dentro da temática da universidade, né, a gente já estava comentando um pouco antes que o tema de mulheres, né, é um tema muito emergente, atual, né, dentro do âmbito acadêmico e científico. E o primeiro nome que nós pensamos desde o início foi convidar a professora Márcia Barbosa, do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é uma mulher muito engajada, né, nas questões de gênero na ciência e na academia. E a professora Márcia, além de ser esse ícone atual, né, desse ativismo feminino, né, dentro da academia, ela também é diretora da Academia Brasileira de Ciências, né? Foi laureada, né, por 2 vezes, né, ela tem prêmios, né, então isso, de certa forma, faz que a professora Márcia ela tenha, né, uma expressão muito forte dentro da pauta de mulheres na ciência, que entre elas é o Prêmio L'Oréal Unesco de Mulheres nas Ciências Físicas, o Prêmio Cláudia em Ciência, ambos em 2013. E, mais recentemente, né, ela ganhou a medalha Nicholson da American Physical Society, né, e, além de ter ganho também o prêmio Anísio Teixeira da CAPES, né, por seu trabalho em prol da ciência. Né, e, em 2018, né, recebeu também a medalha, né, da Presidência da República do Mérito Científico como comendadora. Então, é uma honra para nós receber a professora Márcia Barbosa aqui, em nome da DUSP. Te agradeço por ter aceitado. Ela estava me comentando, ela nunca diz não, e realmente eu mandei um e-mail, ela já disse sim. Foi muito rápido. Né? Professora Márcia, a palavra é sua, e depois a gente abre para debate, ou a gente pode fazer uma roda de conversa. Né? Obrigada. Bem, eu adoro ciência. E como eu adoro ciência, eu vou falar para vocês sobre a mulher na universidade, usando o que ciência mais sabe usar, que são evidências. Então, nós vamos discutir esse tema utilizando evidência. E aqui está o roteiro do como é que eu vou falar. Eu vou falar primeiro qual é o problema. Na minha área de pesquisa em física, eu sempre começo com um problema. E a segunda pergunta que eu faço é por que eu me importo com esse problema? Porque mistérios existem e eu não sei quem é que trouxe essas águas aqui, mas, para mim, não é importante saber isso. Então, tem problemas que a gente se importa e problemas que a gente não se importa. Quais são os mitos? Todas as áreas de pesquisa têm aquelas coisas, os mantras, que a gente sempre diz foi assim, sempre foi assim, e a gente tem que questionar. E o que fazer? A gente sempre faz alguma coisa em ciência e vamos ver se a gente traz algumas conclusões. Deixa eu começar com um teste visual para vocês. E essa... Ih, pulei vários. Espera aí. Essa é a foto da primeira posse de reitor da USP. Desculpe a qualidade, mas ela é velhinha mesmo, é de 1934. E essa foto diz muita coisa, porque essa foto mostra homens brancos, velhos, em sua maioria vestidos de preto. Isso tudo tem uma mensagem, né? Branco, porque era uma maioria branca, mais ou menos velhos, porque tu chega no poder velho, homens, porque era uma coisa muito machista, e preto, porque as pessoas se vestem de preto quando elas querem mostrar que só o que importa é a cabeça delas. Tá?
Tá? Então, a cor é uma coisa contra dizer só minha cabeça importa. Aí vocês vão dizer, mas é 1934, Márcia, isso é muito velho. Então, vamos olhar a última posse, aí são os reitores e os vice-reitores, avançamos. Tá? Avançamos, nós temos já aí uma mulher, e, muito interessantemente, ela não está de preto. Quase que para dizer, estou aqui. Isso tem uma mensagem, isso não é por acaso que as pessoas trazem essas, mas assim, estou aqui e sou única aqui nesse grupo. Então, houve um avanço, mas um avanço muito pequeno. Existem áreas nas quais o avanço é minúsculo. Tá? Essa é uma área onde o avanço é minúsculo. Isso aí é a conferência de Solvay da área de física, e vocês vão ver, só tem uma mulher aqui que é Marie Curie. Aliás, a única pessoa aqui que ganhou 2 Nobel é Marie Curie. Mas depois, vocês olham essa foto, vocês veem as leituras dessa foto. De novo, são pessoas brancas, são pessoas mais velhas, são pessoas que se vestem de preto. A conferência de Solvay, ela é muito particular, porque tu não vai porque tu quer ir. Tu só vai se tu for convidado. É tipo festa de aniversário de criança, assim. Sem penetra. Ah. Aí vocês vão dizer de novo, mas, Márcia, isso é 1927. Deixa eu mostrar a foto de Solvay em 2011. E, para ajudar vocês, eu assinalei as 2 mulheres que estão na sala. Aí vocês dizem, nossa, duplicou, mas duplicou o número de pessoas. Então, vocês veem que, num certo sentido, a área de física está pior do que a universidade em geral, porque a gente não consegue avançar, tem muita dificuldade para avançar. A gente vai voltar a esse ponto mais tarde. Na área de ciência em geral, se eu jogar todas as ciências juntas no mundo, as mulheres elas seguem na igualdade até mestrado, quando chegam no doutorado dá uma caída, e quando chega na vida acadêmica, elas são em torno de 30% no mundo. Tá? E isso é sério, é 30% cravado no mundo, em todas as áreas. Porque se for para a minha área de física, isso vai cair para 10%, 12%. Então, é muito pouco. Então, nós temos um problema aí. Esse problema se reflete de maneira mais impactante quando a gente sobe. Isso aqui são os percentuais de pesquisadores, homens e mulheres, na Academia Brasileira de Ciência, nas diversas áreas do conhecimento. Eu nem vou falar para vocês o desastre que são as 2 mulheres da engenharia, as 3 matemáticas, as 2 físicas e 3 astrônomas, esses números aqui das ciências exatas. Se eu olhar aqui nas biológicas, hoje em dia, em sala de aula, as mulheres são maioria, é aviltante a gente ter só 25% de mulheres na academia. Ao todo, na academia, as mulheres são 14%. E eu acho que eu não preciso trazer bombonzinho aqui para contar, para vocês terem ideia do que é 14%. Tá? Então, é bastante sério. Mas as pessoas, quando olham isso, dizem, Márcia, mas tem esse percentual é lá no final, é lá nas pessoas com mais idade. Isso aí acontece porque as mulheres não chegam ao topo da carreira, então não vão chegar na academia. Aí eu fiz o seguinte exercício. Eu peguei o percentual de mulheres com bolsa de produtividade de pesquisa. Tá? Peguei o percentual de mulheres com bolsa 1A e 1B, que é o topo da carreira, e peguei o percentual da academia. Vocês veem que há um decréscimo percentual contínuo. Márcia, mas isso é por causa da maternidade. Gente, a maternidade até explica porque eu tenho pouca bolsista nível 2, que é a época que tu tem filho. Mas 1A e 1B e pesquisadora da academia não explica, porque a faixa etária dessas pesquisadoras é minha, e a minha faixa etária não é de ter filho, é de ter neto. Então, só se neto também impacta a carreira. Agora, a gente vai para todo sempre? Não. Então, isso aqui tem 2 coisas. Eu tenho um baixo percentual aqui, nos 2, isso tem uma componente maternidade. Mas, no topo da carreira, não é maternidade. Tá? É outro esquema de misoginia. Esse é um quadro geral, desculpa não estar tão pouco legível, em que eu pego todos os cargos de CNPq e CAPES, lá de bolsista IC, até presidentes de CAPES, CNPq, academia e FAPES. E isso forma uma tesoura perfeita, ou seja, à medida que tu avança na carreira o percentual de mulheres, eu estou fazendo azul as mulheres mesmo, de propósito,
E os homens, então esse rosinha aqui. Vocês estão vendo que é a tesoura perfeita. Esse efeito tesoura é conhecido internacionalmente, e aqui tem uma prova do nosso sistema educacional, ele é um efeito tesoura. Onde a gente tem boas notícias? Bem, a gente tem boas notícias que as mulheres, nos ingressos e nos concluintes do sistema educacional de nível superior, a gente já é metade do sistema, até um pouquinho mais do que metade. Tá? Então, essa é uma boa notícia. A gente conseguiu chegar na universidade. Apesar da gente ter começado a ingressar na universidade no finalzinho do século XIX, começo do século XX, a gente já conseguiu entranhar a universidade, tá? Em seus diversos níveis. No entanto, as mulheres e homens escolhem cursos muito distintos. Tá? Está um pouquinho pequenininho para vocês verem, mas assim, o curso campeão das mulheres é pedagogia, enquanto que o campeão dos homens é direito. Tá? As mulheres vão optar por cursos que são cursos mais da área do cuidado e da educação. Ou seja, apesar da gente estar dentro da universidade, a gente não está em todo lugar dentro da universidade, a gente está enguetado em alguns locais. Aqui mostra uma comparação dos concluintes do ensino superior, mulheres e homens, para ver como as mulheres já são mais da metade, mas quando chega na área de ciências, esse valor decai, quando eu olho a área de engenharia, decai mais ainda. E chega naqueles 30% que eu tinha mostrado lá da área de ciências. Então, assim, estamos sim na universidade, mas nós estamos somente em alguns lugares. Estamos sim na universidade, mas nós não estamos no topo. Tá? Estamos onde nos deixaram entrar. Aqui é uma comparação da evolução dos docentes, onde a gente já chega a ter 45% ao longo do tempo. Tá? Num período de 6 anos, e vocês veem que no período de 6 anos a evolução é muito lenta. Tá? E, de novo, esses docentes, que é a média de todos os docentes, eles vão estar concentrados em algumas áreas do conhecimento, que são aquelas áreas onde a gente tem informação. Também nos técnicos administrativos, tá, a gente está em torno de 50% e já está em torno de 50% há algum tempo. Quando eu for olhar na USP, tá, eu vou olhar os estudantes, a gente está em torno de 50%, estudante pós, em torno de 50%, professores titulares, aí é o desastre, e cargos de chefia, aí é o desastre. Tá? Se eu quiser olhar em geral, aqui, alunos, vocês veem, está meio a meio, graduação, ou estudantes de mestrado e doutorado, aqui são professores, todos os tipos, inclusive substitutos, têm uma certa igualdade, mas quando eu já vou para professores permanentes e cargos de liderança, ocorre aquela diminuição que eu acabei de mostrar na USP. Então, nós temos um efeito tesoura em cada escala que eu vou olhar para o sistema. Tá? Em física, a gente chama isso de fractal, onde em cada escala tu vê o mesmo fenômeno, porque esse fenômeno está entranhado socialmente. Mas por que isso é importante? Por que é importante a gente ter mais mulheres na ciência, mais mulheres na universidade, mais mulheres em todo lugar? Deixa eu contar para vocês 2 razões. Primeiro, porque a gente precisa mais gente, tá, com o curso superior. Tá? Isso aqui são 2 gráficos que mostram o percentual da população de 25 a 34 anos e de 55 a 64 anos que tem níveis, que está na universidade e tem nível superior no mundo. E aqui está o Brasil. Tá? Somos nós aqui. Nós estamos abaixo do Chile, da Colômbia, nós estamos abaixo de um monte de países. Quando alguém diz assim, tem muito doutor no Brasil, eu vou dizer, não tem nem muito graduado no Brasil. A gente tem que graduar mais gente. E quando a gente diz para uma mulher, não, tu não pode estudar porque tu vai humilhar o homem, tu está dizendo, está afastando mais gente ainda no momento que a gente tem tão pouca gente na universidade. Então, a gente precisa, sim, ampliar o ensino universitário. Essa ampliação vem acontecendo lentamente, aqui é só para mostrar como ela está acontecendo. Isso aqui é ampliação do ensino privado, isso aqui é ampliação do ensino público.
Com todo o esforço que disseram, não, quebrou o país porque deram muito dinheiro para as federais crescerem, foi só esse aumentinho aqui, enquanto o ensino privado cresceu muito. Então, a gente tem que ter também esse olhar de que temos a atrair mais gente para a universidade, ampliando a universidade. Mas a grande razão por que a gente precisa de mais diversidade na universidade e em toda a sociedade foi levantada há alguns anos atrás por algumas consultorias de negócios. Catalyst, McKinsey, Bain, todas elas começaram a olhar as grandes empresas do mundo e ordenaram as empresas por diversidade. E aqui mostra que as empresas que estão no quartil superior de diversidade, mais mulheres, elas ganham mais dinheiro em 3 jeitos diferentes de ganhar dinheiro do que as que estão no quartil inferior. Isso é verdade para gênero, mas isso também é verdade para raça. Eu nem sabia que tem 3 jeitos diferentes de ganhar dinheiro, mas é porque eu só ganho meu salário, só tenho um jeito de ganhar, mas aparentemente as empresas têm mais jeito de ganhar dinheiro do que a gente. Aí vocês olham, mas é mais mulher em tudo. Não, esse dado foi olhando só os conselhos de administração e as gerências. Ou seja, precisa de mais mulheres na direção das empresas. E o mesmo processo tem que acontecer para as universidades, porque nós não somos tão distintos de uma empresa. Aí, mas vocês imaginam, a empresa fica sabendo que ganha mais dinheiro se tiver mais mulher, elas desesperaram, elas querem entender que mulher é essa que eles precisam ter, que mecanismo é esse para ter mais diversidade. E isso insuflou uma série de estudos para entender por que a diversidade gera mais eficiência. Não é só mais democrático, é mais eficiência. E o primeiro mecanismo que eles descobriram, e é muito engraçado, porque esses estudos, o que eles fazem? Eles pegam pessoas, juntam numa sala, dão um problema muito difícil, que não possa uma pessoa sozinha resolver, e veem como é que é a solução desse problema para grupos de pessoas muito iguais e grupos de pessoas diversas. O que eles descobriram? A primeira coisa que eles descobriram é que quando tu está no meio de pessoas muito diferentes de ti, tu te puxa mais. Assim, eu entro num grupo que tem pessoas que não são como eu. Eu entro num evento, qualquer evento internacional da área de física, vão ser homens brancos e velhos. Qualquer comitê vai ser isso. Eu entro nesse grupo, eu sei que eu tenho que já sair dando uma cacetada. Porque é o único jeito de eu me impor. E isso é verdade toda vez que tu está com pessoas diferentes. Quando tu está com gente igual, tu sabe exatamente o que o outro sabe. Então, esse estudo mostra que, na verdade, a diversidade faz cada indivíduo se tornar mais esperto, porque cada indivíduo se expõe mais. O segundo ingrediente que a diversidade constrói é uma coisa chamada inteligência coletiva. A diversidade faz com que tu construa soluções que grupos homogêneos são incapazes de construir. De novo, eles fazem isso fazendo esses testes com grandes grupos. Mas tem um truquezinho em tudo isso, e o truquezinho é o seguinte. Eles mediram empresas que somente usam a diversidade, a política de diversidade, no ingresso, tipo política de cotas, mas que não fazem nenhum acompanhamento. E descobriram que o desempenho da empresa é muito pior do que se tu fizer no ingresso e tu convencer todo o corpo da empresa que diversidade importa. Por quê? Porque aí o corpo da empresa vai ouvir o outro. Por exemplo, vou dar nosso cotidiano como docentes. A gente está numa aula de laboratório de física. Tem que fazer um experimento. Aí formam-se as patotinhas nas mesas. As patotinhas se organizam de maneira que 2 meninos brancos vão comandar e vão dizer para a menina branca anotar e para a negra ficar olhando. Se o professor não intervir, não disser, não, vocês todos têm que cooperar, todos têm que trabalhar juntos no experimento, não vai se desenvolver essa inteligência coletiva. Ela só se desenvolve quando as pessoas ganham poder de fala e poder de escuta. E isso, quem tem que orquestrar é a pessoa que ensina, é a pessoa que administra, é o CEO da empresa que tem que estar convencido disso para poder tornar o sistema mais eficiente. Mitos. Eu gosto de dizer que eu sou uma caçadora de mitos. Tem um aí meio difícil de caçar, mas a gente continua tentando. E por quê? Porque em ciência, a gente ouve o que todo mundo diz, os mitos, e põe eles à prova.
Tá? Alguns mitos. O primeiro mito, que é um mito muito brasileiro, é que não existe preconceito. Não, Márcia, não tem preconceito, é bobagem. Com o tempo as mulheres vão ter as mesmas chances, a vida acadêmica é cheia de regras, os concursos regem tudo, e isso torna tudo igualitário. Isso é um discurso. Segundo não, as mulheres não vão para o topo porque elas não querem. Elas querem se dedicar a outras coisas. Ir ao shopping, fazer ginástica. Sim, a gente também quer ir ao shopping fazer ginástica, mas a gente também quer o poder. E meu favorito é uma questão de tempo. Márcia espera sentada quietinha, não nos incomoda, que tudo naturalmente vai melhorar. Deixa eu dar uma olhadinha em cada um desses pontos. Primeiro, deixa eu voltar. Esse aqui. Não existe preconceito, tá? Esse foi um estudo feito com cerca de 200 crianças, em que pegaram crianças de 5 anos e contaram para elas uma história de uma pessoa muito inteligente. E perguntaram para as crianças, é homem ou é mulher? E as crianças de 5 anos, metade disse que era homem, metade disse que era mulher. Aos 7 anos, fizeram a mesma pergunta, e as crianças disseram que a pessoa inteligente era um homem. 7 anos. O que acontece entre os 5 e 7 anos? Nenhuma transição hormonal. O que acontece chama-se escola. As crianças são expostas à sociedade que dizem que homem é inteligente. Aí pegaram essas crianças de 7 anos, continuaram testando elas e disseram assim, naquele canto tem um joguinho para pessoas inteligentes, naquele canto tem um joguinho para pessoas esforçadas. Adivinha onde as meninas foram? Para o joguinho das esforçadas. Quanto mais inteligente a menina, mais rápido ela percebe qual é o seu lugar na sociedade. Menos ela vai desafiar o padrão, ela vai fazer escolhas boas para a vida dela, mas escolhas que sejam escolhas das pessoas esforçadas, não das pessoas inteligentes. Contam depois, para esse mesmo grupo, a história de uma pessoa articulada, capaz de fazer os outros trabalharem bem e com tranquilidade. Todos dizem que essa pessoa é uma mulher. Então, nós estamos educando os nossos jovens para os meninos serem inteligentes e antipáticos, e as meninas serem umas simpáticas e esforçadas. É isso que a gente está colocando na cabeça das nossas crianças. Não sou eu que digo isso, é esse estudo, que acompanhou depois alguma dessas crianças para observar exatamente essa coisa se consolidando na cabeça delas. Mas isso não para aí, não é assim como se a infância parasse e esse processo não crescesse. Esse processo, ele impregna na sociedade, em todos os seus níveis. Tanto que pegaram um currículo de assistente de laboratório. Tá? Nos Estados Unidos, quando tu quer ir para um doutorado, tu concorre para assistente de alguma coisa. E era um assistente de laboratório. Aí colocaram nesse currículo, é o mesmo currículo, o nome de John e o nome de Jennifer, e distribuíram para pesquisadores darem uma avaliação do currículo do John e da Jennifer. E aí olharam, compararam as avaliações de diferentes pesquisadores. O que descobriram? Descobriram que o John ganhou notas melhores, porque ele é mais competente, ele entende melhor a hierarquia e ele será um excelente mentor para os estudantes de graduação e, ele merece o melhor salário. Então, e essa coisa que começou lá na infância, ela já está agora na cabeça dos pesquisadores e pesquisadoras. Nessa carreira que a gente diz que é lógica, porque, afinal, na universidade somos lógicos, acreditamos em evidências, mas nós avaliamos diferentemente o mesmo currículo. Mas a pior das coisas é o que acontece dentro da gente. Isso aqui é um outro estudo que foi feito com estudantes na área de física, na minha área. 1000 estudantes na disciplina de Física 1. Ao final da disciplina, fizeram um teste de autoavaliação. Assim, quanto que tu acha que tu entendeu desse conceito de mecânica, de movimento? E todos responderam e ganharam uma certa nota pelo quanto eles achavam que sabiam. Então, aqui tem a nota de quanto eles achavam que sabiam e a nota que eles efetivamente tiraram na disciplina. O que vocês observam? Que a menina que tirou A acha que sabe tanto quanto o menino que tirou B. E a menina que tirou B acha que sabe tanto quanto o menino que tirou D, que rodou na cadeira. Ou seja, a autoestima, isso que nos move a competir, já está muito destruída nesse momento que a menina entra na universidade. Mas aí, curiosos para saber se a universidade não ajudou essas meninas a se sentirem melhor, pegaram o mesmo grupo, por isso que aqui só tem os que passaram,
E olharam Unifísica 2. Primeira observação, todo mundo diminui a autoestima, o que simboliza que esses nossos professores não andam atuando muito bem na autoestima dos alunos. Mas agora é gritante, porque a menina que tirou o A, ela pensa que sabe tanto quanto o menino que tirou C. Até o final do curso, ela pensa que tem que rodar, ela vai desistir, gente. Porque ela acha que não é para ela. Porque professor, depois de professor, vai dizer que ela é só esforçada. E quando ela chegar na carreira, ela vai ser sempre a que carrega o piano, a esforçada. Esse processo começa lá na primeira infância. Ai, Márcia, mas é que as mulheres não têm ambição, elas desejam milhões de coisas na vida. Elas são multitarefa. Aliás, tem um estudo que mostra que é um mito o multitarefa. As mulheres não são multitarefas, elas só são muito ocupadas, que é bem diferente. Tá? Foi feito um estudo com 200 mil pessoas. Deixa eu dizer de novo, porque todo físico adora criticar estudo feito pela área de ciências sociais, porque diz que é com pouca gente. Esse foi feito com 200 mil pessoas. E o que esse estudo descobre? Ele descobre que, no começo da carreira das pessoas, elas mais ou menos ambicionam a mesma coisa para daqui a 10 anos. Então, assim, professora recém-contratada, ela deve pensar, daqui a 10 anos eu vou ser professora já, vou ter feito a minha livre docência, deve sonhar mais ou menos uma mesma coisa entre homens e mulheres. Tá? Tudo isso acontece antes dela ter o primeiro filho, provavelmente. Tá? Só que aí, 10 anos depois, essa professora, que o estudo mostra, ela perdeu a ambição. Ela despencou a ambição. E aí é que o estudo fica interessante, porque Márcia, lendo o paper, eu ficava imaginando por que ela perdeu a ambição. E o estudo vai mostrar o porquê, porque é um estudo bem transversal. E eu fico imaginando, não sei como é que vocês leem paper. Eu leio paper imaginando o final, não leio o final, mas eu fico imaginando o que vai acontecer lá no final. Tá? Então, eu fico dizendo, deve ser isso, entendeu? Assim, o mecanismo. E a primeira coisa que me veio à mente, quando eu comecei a ler o artigo, é que eram os filhos. Tá? Porque os filhos acontecem nessa transição entre a entrada e depois dos 10 anos. Imagina aí, eu não tenho filhos, tá? Então eu sempre acho que a culpa é dos filhos dos outros. Então, é os filhos que fez perder a ambição. Estou errada, não são os filhos. Tá? As mulheres não identificam os filhos como um mecanismo de perda de ambição. Aí eu vi, não é os filhos. O que pode ser? O marido. Né? O marido, para mim, é o segundo. E esse eu tenho larga experiência, tive vários. Então, já sei que pode ser o marido. Mas aí, olhando o estudo, não era o marido. O que fez as mulheres perder a ambição? Comentários cretinos dos colegas. Comentários desestimulantes dos colegas. Falta de apoio institucional. Aquele momento que, apesar de da tua autoestima achar que tu é uma aluna D, tu ainda assim quer competir por uma bolsa e os colegas, não é para ti, é muito cedo para ti, não é adequado para ti, não é para tu fazer. A quantidade de vezes que tu dá uma ideia numa reunião e te interrompem, não dão bola, te ignoram para depois copiar a ideia. Essas coisinhas, que eu chamo mordidinhas de mosquito, vão contaminando a tua carreira. Mas, Márcia, é uma questão de tempo, Márcia. É? Isso aqui é o percentual de bolsistas de produtividade e pesquisa do CNPq, mulheres em vermelho, homens em azul, por 15 anos. O percentual aqui é 32%, aqui é 36%. 4% em 15 anos de aumento. Vocês querem esperar? Eu não quero esperar. Eu não vou enxergar 50%. Vocês estão vendo? 4% a cada 15 anos, eu preciso aumentar 20% para chegar lá. Eu não vou ver. Vocês que são as bem novinhas, vocês não vão ver. Se a gente não fizer nada, ninguém vai ver essa mudança. Então, a gente tem que fazer alguma coisa. Deixa eu mostrar aqui para vocês um dado muito curioso. Recentemente, eu e uma aluna olhamos os profissionais que trabalham na CAPES e no CNPq. Isso aqui é o percentual de, olha, aqui na CAPES, como ela está dentro do MEC, ela começa com um percentual elevado, 70%, tá, de mulheres, e só 30% de homens.
E aí cresce. Estão vendo que está crescendo o percentual de homens e diminuindo, obviamente, o percentual de mulheres. O que eu assinalei aqui? O aumento do orçamento da CAPES e o aumento de número de vagas da CAPES. Vocês notam que há uma correlação entre o crescimento do orçamento e a ida dos homens para dentro da CAPES. Amplia a CAPES, ela ganha mais poder, ela ganha mais dinheiro e eu vou ter mais funcionários. Eu não estou falando dos funcionários de poder aqui, estou falando mais funcionários. Então, o mecanismo sempre é coisas com mais poder e mais prestígio, os homens vão, e aí, percentualmente, as mulheres saem. Tá? Aqui, esse órgão, lembra que eu falei que a CAPES tinha lá atrás 70% de mulheres, e que agora tem, ainda está acima, ainda está 60%. Mas, quando eu vou para os cargos de comissão, tá? Esse aqui é o cargo menos importante, é aquele assessor de servir cafezinho. Quando eu vou para o cargo alto, percentual de mulheres diminui e percentual de homens aumenta. Mesmo no universo onde a maioria dos trabalhadores é mulher, os cargos de poder são masculinos. Mesmo no MEC. Ah, então, é uma assinatura clara de como funciona a mentalidade da nossa universidade. E aí eu pergunto para vocês, o que eu vou fazer? Eu sei, é ridículo uma mulher perguntando o que eu vou fazer. A gente, em geral, sabe o que fazer, a gente, às vezes, não faz o que deveria fazer. Mas a gente tem que saber o que eu vou fazer. Para responder o que eu vou fazer, eu tenho que primeiro me perguntar o que os outros no mundo já fizeram e que funcionou. Certo? Pode não funcionar para nós, mas, pelo menos, eu sei o que funcionou no resto do mundo. Entende? Deixa eu só trazer um parênteses para vocês. Eu não aceito ideia que não está subsidiada por um referencial teórico e por referências bibliográficas. E por isso eu não aceito Futurice. Futurice, para mim, não passava nem como um TCC vagabundo, porque ele não tem referencial teórico e não funcionou em lugar nenhum do mundo. Portanto, é uma jabuticaba. Mas vamos lá. O que funcionou? Deixa eu mostrar para vocês o percentual de doutorados de mulheres doutorandas nos Estados Unidos ao longo do tempo. Vocês veem isso aqui, tem um percentual alto, mas é a Primeira Guerra Mundial, não conta. Os homens voltam, cresce, aqui a Segunda Guerra Mundial desce. Mas vocês notam que aqui, a partir dos anos 70, tem uma mudança de inclinação substancial. Isso é mudança. Vocês estão vendo assim que mudou a inclinação? Lá vinha o móvel, vinha a velocidade constante e ele acelerou. Para acelerar um móvel, eu tenho que pôr força. E houve uma força cooperativa, que é a ação afirmativa. Então, começa... Eu não estou dizendo que eu sou a favor de ação afirmativa. Eu estou dizendo só que funciona. Que funcionou. Que os números melhoraram. Não é a perfeição, mas os números melhoraram. E aí, eu falo do grande temor dos meus colegas. Cada vez que eu mostrava um dado desses, eles... Ai, não, tu vai falar de cota. Gente, ação afirmativa e cota são coisas distintas. Cota é um tipinho de ação afirmativa. Eu gosto de dizer assim, ação afirmativa é como sexo. Tem muito jeito de fazer, cota é um deles. E o melhor é a gente fazer tudo, porque a gente não sabe o que vai funcionar com o sistema que a gente está usando. Então, sim, ação afirmativa funciona. Tu pode optar não fazer, mas funciona. Tá? E deixa eu contar para vocês uma coisa que funcionou. A União Internacional de Físicos, que é uma espécie de união das sociedades de física, ela, em 1999, ela se perguntou por que não tem mulheres na física. Tá? Ela fez essa pergunta numa reunião que não tinha nenhuma mulher, representando país nenhum. 0 mulheres, e eles se perguntaram. E aí, para responder essa pergunta, físico sempre tem que fazer o quê? Um estudo, porque é isso que a gente sabe fazer. Aí a gente se reuniram um grupo, e eu estava nesse grupo. Quando eu vou encontrar as pessoas desse grupo, eu disse, não vamos fazer estudo, nós vamos fazer uma revolução que é mais divertido. Nós vamos fazer uma grande conferência, nós vamos ter delegados do mundo inteiro da área de física nessa conferência, e nós vamos criar grupos de mulheres no mundo inteiro através da conferência. Tá? E foi possível fazer essa conferência, 350 participantes, etc., numa conferência totalmente fora do esquema de conferência de física, porque não era trabalho de física, a gente ia falar de gênero,
Porque, por uma felicidade, a única pessoa desimportante nesse grupo era eu. As outras pessoas eram muito importantes, chefe de gabinete do Clinton, diretor do CERN. E eu disse, eu organizo, eu acho as pessoas e vocês me conseguem $1 milhão. Eles conseguiram $1 milhão, eu pude trazer as pessoas e a gente montou esses grupos que existem até hoje no mundo e que a cada 3 anos se reúnem, aprendem coisas, põem políticas. Tá? Então, são grupos ativistas, independentes, mas que em cada país, olha, o que a gente precisa fazer para melhorar a situação das mulheres na física. No Brasil, quando eu volto da conferência animadíssima em 2002, eu vejo que aqui só tem negação. E a gente começa a militar para conseguir uma coisa que são as bolsas, a licença maternidade nas bolsas de mestrado, doutorado, e anos, até conseguir a bolsa, em 2013, a licença maternidade para as bolsistas de Pequim, que foi uma das vitórias dessa luta. Outra, que a gente conseguiu que o CNPq se interessasse e fizesse esses verbetes das primeiras mulheres na ciência. Ou seja, a gente precisa conhecer quem são as precursoras. Se tu não conhece as mulheres, tu acha que elas não existiram. Precisamos conhecer as mulheres da universidade, a gente precisa ter site, blog, a gente tem que falar delas, a gente tem que convidar para a site, tem que expor as primeiras mulheres. E já existem 4 desses verbetes. Também na iniciativa privada, tu tem que estimular. O Brasil, junto à Academia Brasileira de Ciências, da qual eu sou diretora, junto com a L'Oréal e a Unesco, uma vez ao ano, premia 7 mulheres jovens na ciência. E isso impacta da publicidade, aparece, as pessoas, as meninas olham, elas são jovens, mais da idade delas, que legal, quero ser cientista. Dentro da Sociedade Brasileira de Física, a gente montou um comitê de gênero desde aquela reunião da União Internacional. E esse comitê tem trabalhado, tem feito conferências, políticas, falas dentro de cada um dos nossos eventos. Vou dizer, o primeiro evento que a gente fez, lá em 2003, vocês entendem, física não tem quase mulher. Então, quem veio para a mesa redonda para assistir foram os homens. E olha que tinha jogo naquele dia. Tá? Vieram para fazer chacota. Mas a gente insistiu ano após ano, e hoje em dia, a gente, além da comissão de gênero, tem uma comissão de raça. Essa comissão, uma das coisas que a gente fez foi escrever um livro das mulheres, das primeiras mulheres. Quando a gente foi escrever o livro das primeiras mulheres na área da física, eu disse, vai ser muito chato ser um livro só de história, porque um historiador pode fazer isso. A gente é físico, a gente não é historiador. Então, o que a gente decidiu? A gente pediu para cada ex-aluno contar como é que elas eram e o que elas tinham feito de interessante em física. Com um livro bem intimista, assim, porque é um livro de afeto. Além de ser um livro da história dessas mulheres, ainda a gente tem que fazer uma segunda rodada, porque faltaram algumas mulheres, mas eu acredito muito nesse discurso de quem conheceu. Um dos movimentos mais recentes nessa área de mulheres na universidade é o Parenting Science, tá? Que surgiu porque uma professora que voltou da licença maternidade, do 3º filho, viu que a carreira dela assim atingiu uma parede, ela não conseguia ir para frente. Ela ficou enlouquecida, uma colega minha da URGS, e ela me disse, Márcia, eu quero fazer um evento. Eu disse, contata a Serrapilheira, porque eles têm dinheiro. E esse evento se tornou um movimento. E a gente está lutando, acho que agora conseguimos o ok do CNPq, os filhos vão estar no Lattes, vão ter um espaço para eles, para a gente identificar essas paradas na carreira, tem nome, elas têm cara, elas têm... para a gente poder avaliar, porque eu fui coordenadora do CA de Física. Eu olhava, tem um branco nesse Lattes, mas eu não tinha instrumentos para dizer o que era aquele branco. Então, a gente tem que ter esses instrumentos. Dizer, não, esse branco é que essa pessoa teve um filho. Essa informação tem que estar lá, é parte da tua produção. O CNPq já lançou 2 rodadas de editais para trabalhar com meninas nas escolas. Isso é muito importante. Gente, eu fico muito surpresa da nossa capacidade dentro da universidade de fazer coisa de graça. 2013 foi o primeiro edital, 2018 foi o segundo edital. 5 anos sem financiamento e os grupos de gênero estão aí, sustentando não sei do quê. Mas a gente consegue manter a ação mesmo sem ter financiamento. Aí, o Fundo Unibancos, tá? O Fundo Elas do Unibancos me procurou e disse, eu quero fazer alguma coisa para as mulheres exatas. Eu digo, copia e cola o edital do CNPq e também tem agora agências
privadas que estão tentando estimular essa coisa das meninas nas escolas. É tudo grupo, assim, é pulverizado no país, mas eles inspiram outros, que inspiram outros, e acho que essa é a ideia da gente percolar o sistema. Deixa eu falar só de um projeto que é muito caro, porque ele acontece na minha universidade, que é a URGS, que é o Meninas na Ciência, que é coordenado pela professora Carolina Brito e Daniela Pavani. Esse grupo trabalha com robótica nas escolas. Além disso, tem um projeto muito interessante, que é Lugar de Mulher, em que faz entrevistas com pesquisadoras, filma, e aí tu nota como as pesquisadoras jovens estão muito mais engajadas, conscientes do seu papel, do seu lugar, e como as, vou dizer assim, jovens há muito tempo como eu, meio que naturalizaram. Acho que é assim mesmo que tem que ser, afinal eu passei por isso. Então, é muito bom ver os vídeos, porque tu vê essa transição geracional e como a gente já avançou nisso. Eles também fazem umas outras coisas que são enquetes dentro da universidade. A primeira delas foi o mapa do medo, perguntando do que as meninas e os meninos tinham medo. Claro, todos têm medo de ser assaltado, todos têm medo de rodar nas provas, mas só as meninas têm medo de festa, de ser estuprada nas festas. Então, isso para nós foi muito, muito chocante. Outra coisa que esse grupo fez foi captar fases cretinas de docentes, com esse é meu professor, aqui eu só estou trazendo uma para ilustrar, vem com essa roupa de novo que eu te dou um bônus. Era um conjunto enorme de frases cretinas, que a gente empastelou a universidade para a revolta dos nossos colégios. A gente não diz quem é que diz a frase, a gente só diz a frase. Mas todo mundo termina reconhecendo quem são as pessoas que repetem essas frases. Só que essas frases, elas dão cria. Elas impregnam os jovens também. E aí a gente fez a campanha de esse é meu colega. O que os colegas dizem? Vão ajudar a equipe das meninas a fazer a experiência, porque, né, são meninas. Os meninos repetem a mesma misoginia dos professores. Então, a gente não tem que pensar, não, eles são velhos, os professores eles vão passar. Não, eles não vão passar, eles vão dar cria. Portanto, a gente tem que ter alguma ação. Lembra que eu falei? O móvel vinha a velocidade constante. Eu preciso acelerar se eu quero mudar as coisas. Deixa eu dizer alguns dos esquemas light. Isso aqui são os esquemas light que a estrutura misógina usa. O que é... Vou começar com o mais famoso, que é mansplaining. Mansplaining é assim, tu é especialista em alguma coisa. Eu peguei um táxi esses dias em Foz. Quando eu disse para o motorista de táxi que eu era física, eu tive que ouvir o resto da viagem eles me explicando a origem do universo. Quando que ele faria isso para um homem? Nunca. Em todas as reuniões que eu vou, as pessoas sabem que, além de trabalhar com água, eu trabalho com gênero. E todos os homens vêm me explicar por que tem pouca mulher na ciência. Sem referencial, sem ter lido um livro, sem ter lido uma estatística. Então, o mansplaining o tempo todo. Tem um caso recente de uma pesquisadora que foi explicada usando como referência o paper dela. A pessoa não sabia que era paper dela. Menos interrupting. Eles nem notam, gente, que estão interrompendo. A tua fala no meio. E se tu te irrita, nossa, tu é histérica. Então, te interrompem o tempo inteiro. E isso tem esquemas da gente... Appropriating é assim, tu teve uma ideia, ninguém deu bola. Daqui a um minuto, o bonito vai lá e dá a ideia e todo mundo acha genial. E gaslighting é a consequência de tu ficar tão puta da cara com aquilo tudo que tu explode. Não, mas tu é histérica, louca. Gente, todas essas coisas, elas começam a se resolver com duas estratégias. A primeira estratégia é ter mais do que uma mulher na sala. Quando tem a segunda mulher, já ajuda. E essa segunda mulher tem que ser parceira. Ela tem que ser parceira para interromper o cara quando ele interrompeu a uma. Para chamar a atenção. Olha, ela que deu ideia. Deixa ela falar para atuar como duo. A segunda estratégia é que a gente tem que ter mais he for she.
que são os caras que estão lá, que reconhecem que o sistema mais eficiente é aquele sistema que tem diversidade e que, por isso, quer garantir a diversidade. Não é porque a pessoa é boazinha, não. Eu não tenho filho, eu quero gente com filho, porque eu quero garantir diversidade para mim mesma, para ter alguém trabalhando quando eu me aposentar, né? Então, é isso. Diversidade é mais eficiente, então os homens também têm que lutar por ela. Tá? Então, tem que ter mais os caras atuando também. Por isso, a URGS, a minha universidade, depois vocês devem imaginar de muito trabalho desses grupos de mulheres, assinou o He4She. Hoje em dia, existem muitos He4She por aí. Deixa eu contar um exemplo. Esses dias eu estava indo para o Prêmio L'Oréal e encontrei um colega meu, já vou dizer, da matemática da USP. Não vou dizer qual das 200 USPs. Que disse que tinha um concurso para titular e ele chamou a atenção que tinha que ter uma mulher na banca. O chefe de departamento não deu bola. O que ele fez? Ele escreveu para cada um dos membros homens da banca que tinham sido escolhidos, já não aceita ser parte dessa banca porque não tem mulher. E realmente os colegas desistiram e tiveram que fazer uma outra banca, e nessa outra banca entrou uma mulher. Então, às vezes, a gente, para garantir a diversidade, a gente tem que ser um pouco forte. E tem que tocar em algumas feridas importantes. Uma dessas feridas é que esse grupo He4She fez um questionário em toda a universidade para analisar quanto de assédio moral e sexual docentes, estudantes e técnicos administrativos vêm sofrendo. Não vou contar o resultado, porque a gente não publicou o paper, mas já vou avisando. É estarrecedor. E a nossa oferta vai ser ofertar esse questionário, que já está testado, para cada universidade deste país se medir. Porque a gente precisa fazer alguma coisa com isso. Nós estamos adoecendo as pessoas, porque a gente não está sabendo tratar elas. Chegou um ponto de eu não ser ouvida, eu passo metade do meu ano viajando. Eu aceito todos os convites, como ela disse. E estou sendo muito pouco ouvida, porque tem que me ouvir. As universidades não estão verdadeiramente se mexendo para mudar isso. Elas ouvem, elas dizem, temos que fazer alguma coisa, a ouvidoria vai fazer alguma coisa, tem os processos administrativos, vão fazer alguma coisa, ou seja, a gente tem um sistema ineficiente, que não sabe receber a pessoa que foi aviltada, que não sabe como proceder, que não tem competência para isso. Então, como eu não estava sendo ouvida, apelei para a mídia e aí mandei, foi de onde saiu esse e-mail que está recebendo denúncias de todo o país, para tentar a gente ter um banco para entender o tamanho desse problema, porque eu só entendo coisas que eu consigo medir. E cada vez que eu olho essas informações, é aterrador. Nós temos um problema aterrador. E a única solução para esse problema aterrador é a gente construir internamente nas nossas organizações um código de ética e de conduta. Nós temos código para picar bichinho na universidade. Ninguém pica bichinho como quer picar bichinho. Tu tem que explicar qual vai ser o processo de fazer o experimento com o bichinho, etc. Se tu vai fazer um experimento com pessoas, tipo aqueles experimentos que eu falei, tu tem que passar por um código ético nacional, é um banco. Agora, tu pode tratar teu aluno de graduação, de mestrado e doutorado como tu quiser, porque não tem um código. Não tem teste. Essa é a única profissão que a gente entra em sala de aula sem ter preparo nenhum. Nenhuma empresa coloca a pessoa a trabalhar sem ter um treinamento, sem entender qual é a política da empresa. E nós somos colocados como docentes de qualquer jeito em sala de aula, sem treinamento, sem teste de viés, de gênero, de raça, sem saber quais são as regras do jogo. Aí o professor acha que é um ator e vai lá para o palco e diz todas as bobagens que vão na sua cabeça, além da matéria da aula. E acha-se um Deus e um rei. Então, nós precisamos estabelecer, sim, isso pode fazer, não, isso não pode fazer. Tão simples quanto isso. Precisamos estabelecer
métodos. O que acontece quando alguém não faz a coisa certa? Como é que a gente acolhe a pessoa que foi vítima? Acolhe no sentido de ter alguém que ouça uma acusação de assédio e não pergunte que roupa tu estava usando. E eu não estou inventando, eu ouvi isso no setor que acolhe. Então, nós precisamos ter uma reestruturação sobre isso, senão nós vamos continuar a ter gente desistindo e gente doente. A universidade vai adoecer mais e mais as pessoas. E as mulheres são um nicho disso, mas nós temos outros nichos. Nós temos o nicho de raça, de opções sexuais, das pessoas quietas, das pessoas tímidas, das pessoas que vêm da periferia, e aí vai. Tá? Porque o preconceito, ele é como uma cebola, são camadas de preconceito. Bem, se eu pudesse sumarizar para vocês, eu diria que a gente precisa, para entender coisas, ter dados. E os dados, eu vou dizer, nenhum dado me foi dado fácil. Nesses dados que eu mostrei, os que eu levantei, o que eu venho levantando já há muito tempo, no começo eu tinha que abrir currículo por currículo para pegar. Depois eu desenvolvi robozinho. Pela enésima vez, agora eu uso a lei de acesso à informação loucamente. E todos me odeiam por causa disso. Mas a gente tem que ter dados. E tem dados que não existem. Dados em gênero do Lattes tu não consegue tirar nem de raça, porque eles estão ocultos. Então, a gente precisa ter dados. A gente tem que olhar nossas instituições e avaliar como são as normas, a maneira como a gente lidar com as pessoas, as regras. Porque as regras de progressão, as regras de distribuição de aulas, essas regras, elas são montadas pelo homem branco da elite, que desconhece o problema da maternidade, a questão da maternidade, que desconhece a questão de quem cuida dos velhos, que desconhece a questão do perigo, e que distribui segundo regras que são equânimes, e com isso matam a diversidade. Lembrem? Diversidade quer dizer eficiência. E com isso, se a gente conseguir ter os dados, mudar as instituições, nós vamos mudar a produção do conhecimento. E talvez seja isso que apavore tanto a classe dominante. Porque a classe dominante gosta de pensar que o conhecimento é neutro. Só que o conhecimento não é neutro. Ele é construído a partir do universo de quem o propõe. E quando ele for diverso, ele vai ser diferente. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês de como o fato de pensar diversidade modifica o resultado. Quando fazem projetos de carro, eles usam um boneco para testar, em caso de acidente, que dano pode causar na pessoa. Então, a posição do cinto, fazem testes. Faziam os testes, chegavam a um limite aceitável, e aí comparavam os danos que as pessoas sofriam nos acidentes. A grande surpresa das empresas automobilísticas era que o percentual de danos físicos nos homens era parecido com o do boneco, mas o das mulheres era muito maior e muito diferente. Depois de muito pensar, eles se deram conta que, na verdade, o boneco era desenhado segundo a altura, o peso e a distribuição de massa dos homens. As mulheres não estavam no jogo. Vem uma coisa tão simples como prever acidente, como pensar em remédios, como pensar em uma solução, a diversidade é importante. Eu sei que a gente vive num momento em que, como gostam de dizer alguns meus colegas da academia, a gente tem problemas tão piores do que pensar na questão de falta de mulheres no poder. A gente tem pouco financiamento para pesquisa, a gente tem pouco financiamento para a universidade, a gente está sob um ataque de uma destruição completa do sistema público, e aí as pessoas pensam que isso é um problema menor. Também noto que as pessoas andam bem deprimidas. Elas andam meio achando que nada vale. Às vezes até eu penso que a gente tem que importar alguns argentinos e chilenos para ver se isso aqui pega fogo. Tá? Acho que assim temos um estado de depressão, como se nada adiantasse, como não adiantasse fazer nada, simplesmente pelo fato de que as pessoas saíram uma vez na rua e não mudaram coisa nenhuma. Pois é, eu sou do tempo
que as balas não eram de borracha, que a gente não filmava ninguém em manifestação, que a gente ia para a rua segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e que podia morrer ou sumir. Mas a gente ia para a rua segunda, terça, quarta, quinta e sexta. A gente não deprimia, a gente não ficava escondido, porque a gente tinha a esperança de conseguir mudar. E a gente mudou, porque a gente derrubou a ditadura, que foi muito mais difícil do que a situação que a gente vive hoje. Então, quando eu vejo alguém deprimido, chateado, meio dizendo que nada adianta, eu só lembro que luto, para mim, é verbo. Obrigada. Vamos abrir uma rodada de questionamentos ou uma conversa. Mas antes eu tenho uma curiosidade, que eu te perguntei ali, mas acho que é legal a gente falar aqui, né, do público. Como é que é a tua atuação enquanto diretora na Academia Brasileira de Ciências, dentro daquele número de 14%? Porque isso é uma curiosidade, né? Que tu vem aqui, mostra os números, mas como é que é o enfrentamento interno? Eu fiquei pensando que, nesses últimos tempos, né, principalmente nos últimos meses, o tempo das sociedades representativas, das organizações científicas, enfim, tudo mais, o tempo delas se manifestarem, às vezes, não é tão rápido. E a Academia Brasileira de Ciências, ela também, às vezes, ela demora. Mas, quando saem as notas, saem notas bastante bem pontuadas, né, com uma análise de conjuntura mesmo em relação ao financiamento da educação, da ciência e tecnologia, que representa muito, representa as universidades. E aí eu fiquei pensando assim, qual é a contribuição das mulheres, né, frente a essas grandes análises, né? Então, se são 14%, será que esses 14% de fato estão ali atuando para esse olhar mais político, que eu acredito que essas organizações hoje elas têm que se posicionar mesmo politicamente, porque tudo que a gente faz é político, né? É um ato político. Então, se está tendo algum enfrentamento interno em relação a isso, eu sei que isso é uma pergunta muito capciosa, mas assim, é importante, porque toda vez que eu vejo uma nota da ABC ou da SPPC, eu penso assim, não foi um homem que escreveu, com certeza foi uma mulher. É um trabalho coletivo. A gente tem hoje na ABC uma vice-presidente mulher, que é a Helena Nader, que foi presidente da SPPC. Isso é um ganho, porque ela é uma pessoa que traz consigo muito do trabalho. As mulheres estão trabalhando nessas organizações, mas vou dizer o que é que elas não estão. Elas não estão conscientes da questão de gênero. De novo, por aquela questão da faixa etária. Lembra que eu contei para vocês, os vídeos as jovens são muito mais conscientes da misoginia do que as mais velhas. As mais velhas, para chegar lá onde chegaram, tiveram que atravessar a misoginia e nem olhar para ela. Fingir que aquilo é normal. Deixa eu contar um exemplo para vocês. Eu ganhei esse prêmio L'Oréal Unesco Internacional, que é um prêmio super chique. Assim, é uma mulher de cada continente, uma vez ao ano, a gente ganha $100.000, que é um monte de dinheiro. Tá? Então, é chique, chique, chique. Aí reúnem essas mulheres que ganharam esse prêmio. E aí eu lanço, porque assim, nenhuma delas pensa em gênero. Elas ganharam por causa do trabalho delas em física, em matemática, em ciência. Aí eu lhe pergunto para elas, o que precisa para ser uma cientista de sucesso? Tá? Essa é a minha pergunta pegadinha. O que elas respondem? Elas vêm com uma lista infinita. Assim, tem que ser super falante, tem que ser assertiva, tem que ser uma pessoa articulada, com capacidade de comunicação. Assim, é uma lista imensa. Aí eu digo, interessante, eu tenho muitos colegas físicos de sucesso que não têm nenhuma dessas qualidades, que mal conseguem olhar no olho do aluno em sala de aula, que ficam num cantinho recebendo bolinha de papel e ainda assim são excelentes cientistas, internacionalmente conhecidos. Aí ela sempre responde, não, mas essas são as qualidades para as mulheres, para os homens são outras qualidades, um grupo menor. Então, até elas reconhecem, mas tu tem que puxar. Porque, naturalmente, se tu perguntar para uma cientista, qualquer uma dessas academias, tu sofreu alguma coisa? Não sofri nada. Minha vida foi... nunca vi preconceito. Porque tu ignora o preconceito, tu passa, ele atravessa ele. O que significa que, mesmo nesses 14% de mulheres que estão lá, eu tenho pouca diversidade. Porque eu só tenho aquelas que não conseguiram enxergar o preconceito.
e que potencialmente têm pouca empatia. Então, nós temos um grave... A gente não está usando a diversidade brasileira, gente. Eu nem vou falar percentual de negros, que é de chorar. É 8% dos bolsistas de produtividade de pesquisa do CNPq, homens e mulheres. Então, nós temos um grande problema, e ele começa com reconhecer que tem um problema. Mas, certamente, quando tu traz homens e mulheres para trabalharem junto, em qualquer coisa que tu tenha que estudar, o texto é outro. Porque tu traz a tua bagagem de vida para aquilo que tu faz. E isso tu já nota nesse grupinho que não tem nada de diversidade, porque é todo branco. Tá? Tu tem pouca diversidade, e tu já nota isso. Tá? Agora, o que a gente não pode dizer é que essa é uma questão de segundo nível. Tá? E as pessoas estão dizendo que é uma... Hoje, não sei se vocês viram, destruíram uma placa sobre violência contra negros lá no Congresso. Como se aquilo fosse uma questão de segundo nível. Tá? Ou quando eu sento, algumas semanas atrás fui visitar uma senadora que me convida, eu vou, já disse, eu digo sim. Senadora, quer vir aqui para lá de menina assim? Vou, fui lá, sentei. Ela tinha relatos, uma senhora já de bastante idade, relatos de misoginia. Não importa onde tu está, gente. Tu sobe, continua o espancamento. Ele muda o tom, mas ele continua um espancamento. Vão continuar querendo te tirar do teu lugar e colocar no outro lugar. Tirar o teu lugar de fala. Toda vez que uma mulher estiver numa posição de destaque, vão tentar transformar ela na secretária, vão dizer que ela chegou lá porque deu para alguém, vão dizer, nossa, na minha posse da academia teve um colega que disse que eu entrei por causa da minha saia curta. Vocês entendem? Assim, vão te tirar do teu lugar. Qualquer nível. Não pensem assim, não. Quando eu chegar lá, o mundo vai ficar... Não. Vou dizer para vocês, não vai ficar bom. Marie Curie foi chamada de vagabunda. Quem somos nós para não sermos chamadas de vagabunda também? Alguém mais? Vamos falar? Os meninos estão meio chocados. Boa noite, professora. É um prazer estar aqui vendo a palestra. Eu fiquei muito atentada à questão do Meninas na Ciência, né, nessa iniciativa, nessas ações efetivas, principalmente porque toca em mim no fato que eu sou professora, né, eu sou pedagoga, então eu trabalho todas as disciplinas, e eu vejo ainda que a classe seja majoritariamente feminina, quando a gente está na matemática, na ciência, já se começa mesmo dentro de sala de aula e grupos de trabalho, né? Até às vezes, como professora, falo assim, não, peraí, está certo o que eu estou fazendo aqui? Também existe uma dúvida até minha, de capacidade, né? Acho que, infelizmente, isso é uma coisa que vai perseguir a gente, né, para o resto da vida. Mas eu queria saber mais como que essas ações, em relação às meninas na ciência, se você já tem algum dado que demonstrou que teve alguma mudança, alguma evolução, e se ele abrange desde o ensino fundamental, se percorre o ensino médio, ou se já só está na universidade, e se tem planos para fazer essa entrada na escola mesmo, assim. Esse não é um grupo. Meninas na Ciência é um grupo, mas existem grupos em todo o país que trabalham com essa questão. Ele começou no ensino médio, porque o edital do CNPq era no ensino médio. Tá? Então, agora tem um edital novo para o ensino fundamental. Deixa eu contar, um grupo que tem acompanhado bem a evolução das meninas, eu tenho menina no circuito do Rio de Janeiro. Esse grupo segue as meninas. O Menino na Ciência não segue muitas meninas, não vê o que acontece com elas. O grupo do Rio de Janeiro, ele observa que essas meninas de periferia, ele só trabalha, assim, ele trabalha em fazer circuitos elétricos com materiais recicláveis, com meninas de periferia que não queriam, pensavam em terminar o ensino médio e trabalhar na padaria da esquina, tá? E que agora estão na universidade. Nem todas foram para a ciência, mas elas foram para a universidade, elas conheceram a universidade. Então, esse processo de trazer a periferia para dentro da universidade já faz com que tu estimule mais meninas. Agora, só para dar um exemplo do impacto que é o Meninas na Ciência. Assim, na URGS, a gente tem alguns grupos muito fortes. A gente tem o Musas na área de biomédicas, a gente tem o Meninas na Ciência na área de exatas. A gente, no Instituto de Física, tem uma tradição de muitas diretoras e de muitas mulheres fortes. A gente tem 2 laureadas desse prêmio internacional.
É um prêmio internacional, é uma vez ao ano. E a gente tem 2 pessoas que ganharam. Então, tem uma tradição. E essa tradição tem um custo, só para vocês entenderem o impacto. Em março desse ano, logo depois que houve o tiroteio na escola aqui no interior de São Paulo, eu cheguei para trabalhar e estava dito, assim, a gente monitora, porque o nosso site já foi invadido muitas vezes, a gente monitora a Darknet. Tá? E descobriram na Darknet que tem um grupo, que é o mesmo grupo que estimulou esse menino a atirar, que é um grupo de meninos, homens brancos, jovens, nerds brancos, que acham que têm direito a ter mulher sem fazer nenhum esforço e que têm ódio das feministas. Tá? Esse grupo, uma das lideranças do grupo, jogou na internet dizendo: dia 31 de março é meu aniversário, eu quero de presente que alguém entre atirando na URGS e mate as meninas das exatas. Tá? Essa é a resposta para o movimento. Vocês entendem? Porque o movimento vem crescendo. A gente, claro, a gente tomou as atitudes adequadas. Não houve o tiroteio, conseguimos blindar antes, porque a gente fica monitorando. Mas, assim, para vocês terem uma ideia, a raiva do empoderamento feminino, ela é muito grande. Ela não é só brasileira, não é só agora, não pense que porque esse grupo é internacional, não é só gaúcha, não é só brasileira, ela é mundial. Ela é um movimento. As mulheres cresceram no mundo. Não é à toa que a gente tem esses movimentos na Turquia, no Peru. E, assim, eles mudam de religião. Tá? Na Turquia vão ser fundamentalistas, no Peru vão ser católicos, aqui são os evangélicos. Então, assim, muda quem é o protagonista, porque eles são dominados por outra lógica. Uma lógica de dominação masculina. E que não consegue enxergar que eles são contra a eficiência. Tá? Então, é muito importante cada um desses grupos. Cada um desses grupos gera na sua localidade lideranças, pessoas que vão mudar a vida de algumas pessoas. E mudar a vida de algumas pessoas é muito importante. Tá? Zélia Ludwig, também aqui em Juiz de Fora, tem um movimento específico para meninas negras. Tá? Então, assim, tem grupos em todo o país. E isso, apesar de tudo, está mudando e está crescendo. É uma coisa que não tem volta. Então, eu vejo muita mudança. Eu já vejo mudança nas jovens, só que a gente tem que acelerar essa luta. Bom, professora, cumprimentos pela sua apresentação. E eu concordo plenamente na questão do poder de Estado, o poder das universidades, das academias, sociedades científicas, que é essencialmente masculino, para não dizer machista. Né? Agora, essa é uma questão, eu acho que você coloca bem a questão do marco de civilização pós-Segunda Guerra, de todos os avanços pelas mulheres nos países mais desenvolvidos. Agora, a questão é como alterar essa estrutura de poder no curto prazo. Eu acho que o caminho é esse que você apontou mesmo, é a guerra de guerrilha em diferentes espaços, porque mudar esse poder machista no plano internacional, no Brasil, inclusive, dentro das instituições, é muito difícil, porque mais do que o poder ser masculino, ele é vaidoso, né? E ele tem que se mostrar como o aluno em relação à colega de classe, o professor em relação à professora, no sentido de se destacar como o gênero dominante no seu aspecto mais selvagem e animal. Então, eu acho que o caminho é esse, mas ele é longo, né? Agora, você pode acelerar com diferentes movimentos nas diferentes instituições, e a universidade acho que é o caminho mais natural da educação, claro. Caso contrário, nós vamos mergulhar numa situação ainda mais dramática nessa. Deixa eu só fazer um comentário, assim, a gente tem a ilusão, e a gente viveu um momento de ilusão, que se o Estado tiver a visão certa, a gente controla tudo. Então, por exemplo, a gente tinha uma Secretaria da Mulher fantástica. Ela foi parceira em cada uma dessas políticas. E agora a gente aprendeu que, quando é só o Estado que está direcionando políticas, como é fácil reverter essas políticas.
Porque troca-se o Estado e tu troca a política. Então, assim, apesar de ser lento, nós precisamos ter processos catalisadores desses grupos. Então, os grupos já surgiram, eles estão crescendo. A gente precisa se juntar. Então, eu tenho feito propostas na SPPC da gente fazer eventos para juntar os grupos, para eles se conhecerem, os grupos nacionais. Tá? E à medida que eles se conhecem, eles se ajudam. Mas, assim, localmente, eu digo, cada instituição, cada, assim, departamento, tem que ter um grupo de mulheres. Tem que ter algumas mulheres que, quando as meninas sofrem alguma coisa, ou uma professora sofre, vem para o grupo. Porque a tendência natural, quando tu é uma minoria, ou quando tu é um oprimido, é achar que a culpa é tua. Então, se tu tem um grupo, tu narra, e a outra pessoa diz, mas eu sofri isso também. E aí tu começa uma organização. Ela pode parecer lenta se tu pensar que cada grupo vai surgir um atrás do outro. Não, não. Eu quero todos em paralelo. Lembre o fractal, gente. O fractal é uma coisa super assim. É uma florzinha que tu olha, tem a florzinha, que tu olha, tem a florzinha. Que nem uma couve-flor, que nem um brócoli. Entendeu? Tu olha, tá aquela estruturinha dentro da estruturinha. Ele pode emanar todo em paralelo. E ele tem que... quando assume o poder, ele tem que trazer a nova gestão. Não me adianta mulheres no poder que usam a mesma sistemática masculina, que não trazem a diversidade. Que é o que acontece. Porque, para tu chegar lá, tu tem que meio que fingir que tu é que nem eles. E aí, quando tu chega lá, tu não sabe ser diferente, tu já virou eles. Então, tu tem que também ter um outro jeito, um outro olhar, tu tem que estar constantemente te treinando para empatia, para entender o outro. E aí, tu não vai pegar só as mulheres, tu vai pegar o cara mais tímido, o cara oprimido, tu vai pegar todas essas pessoas que estão lá escondidas, com potencial enorme para contribuir, e tu vai trazer. Ah, mas tem que ser em paralelo. Cada um de nós é um soldadinho. Totalmente, não como um partido que tem uma pessoa central, não, totalmente... É uma célula terrorista, exatamente o esquema da célula terrorista. Cada um na sua célula, todo mundo independente, todo mundo produzindo a mudança. Ah, e nós já estamos aí, gente. A gente só tem que se juntar. Ah, nós estamos cada um no seu cantinho fazendo a sua mudancinha. A gente só tem que não deprimir e saber que nós somos um exército de pessoas. A gente só tem que saber se organizar. E trazendo a boa mensagem, né? A mensagem da mudança, só a mensagem de como é que a gente pode fazer essa transformação. E que o outro não é o inimigo. Tá? O homem não é um inimigo. A mulher que não é feminista não é uma inimiga. Ela só não acordou ainda, mas ela vai acordar. Tá? Sempre que alguma mulher disser, é bobagem isso, só diz, conta a tua história. E na história de cada pessoa tem momentos que ela sofreu opressão. E aí a pessoa se dá conta e acorda. Nessa linha do Meninas nas Ciências, então, eu venho há algum tempo pensando, né, de fazer alguma ação na minha unidade e tal. A gente é muito estimulada. Na verdade, nós fomos aqui dentro do campus de Ribeirão Preto pela Comissão de Apuração contra a Violência Sexual de Gênero, né, Clélia? Nós fomos muito estimuladas no auge dessa CAV Mulheres, que a gente chama carinhosamente, né? Porque vieram algumas normativas na época, cria sua comissão na sua unidade. Essa mesma comissão, ela perguntava, comissões de gênero, né? Ela perguntava isso, tem comissões de gênero e diversidade na sua unidade? Então, muitas unidades acabaram implementando para pegar as denúncias de assédio, de violência, enfim, e de ser uma forma de acolher as estudantes, outras servidoras, né, sejam docentes ou funcionárias técnico-administrativas de nível superior. Mas eu fiquei um pouco na inércia nesses últimos anos, né, porque a gente estava muito mais voltado para o movimento da rua, da luta. Eu sempre acreditei que o movimento tinha que ser para fora da universidade. E aí, esse ano, eu meio que virei a chavinha. E o interessante é que eu fui buscar alguns e-mails que justamente perguntavam isso. Onde é que estão as comissões? Tem disciplina de gênero na sua unidade? E aí eu dei um pé na porta essa semana, ontem, na verdade. Uma delas, eu criei uma disciplina, né? Me senti empoderada de criar uma disciplina sobre mulheres, poder, ciência e universidade, muito
nessa pegada dos dados estatísticos, da nossa jornada histórica, né, o que as mulheres passaram, os movimentos feministas, o que é o movimento de mulheres dentro da ciência, enfim. E, felizmente, há uma semana, a gente também conseguiu fechar um grupo de 20 mulheres na Filô para fazer a nossa edição de Meninas Cientistas, mas não vai ser esse nome, é Pronta para Ser Cientista. A gente vai fazer, o projeto piloto vai ser na biologia, a princípio, a ideia era para ser toda a Filô. Foi um projeto que eu submeti, né, em meu nome, mas o grupo era eu e mais 4 meninas da graduação, que elas toparam, né, comigo no início do ano passado. Ele foi negado. E é isso, né? Eu acho que o He4She, ele vem para somar homens que nem o Benê, que nem o André, que nem outros colegas que eu conheço, meu chefe de departamento, porque foi ele que chegou para mim e falou: e aí, o teu projeto foi aprovado pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão? Eu falei: não. Porque ele vinha com cunho de promoção das pesquisadoras da Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras de Ribeirão Preto, delas exporem a sua pesquisa para meninas do ensino fundamental 2, né, para a rede pública e privada. Então, era uma forma de estimular as pesquisadoras a divulgar o seu trabalho. Então, ele não tinha só pensar, vou dar um curso para meninas sobre ciência. Não, era para promover nós mesmas, né? E eu falei que não, eu estava muito decepcionada. Ele falou isso para mim, foi em junho, porque o resultado saiu em junho. E aí ele falou: então, credencia no departamento. E eu fiquei enrolando, né? Credenciar o quê no departamento? Eu não vou ter dinheiro, né? A gente não vai ter dinheiro para fazer material de papelaria. Como é que a gente vai fazer? Ele falou: a gente dá um jeito. Aí, semana passada, a gente conseguiu fechar o grupo, né? São 20 mulheres, é impressionante, assim. E a gente está muito contente, porque ele vai sair, a gente já marcou para março, né? Vai ser o mês da mulher. Então, são iniciativas essas que a gente está fazendo, né? Para justamente assim, estar alimentando na cabeça, no universo, no imaginário das meninas, não é tão desde cedo, né? Mas, pelo menos numa fração da educação delas, a gente possa falar que nós existimos, né? Enquanto cientistas, enquanto pesquisadoras, enquanto docentes, né? Então, eu estava falando assim, nossa, eu consegui fazer esse semestre. E tu estava falando, eu estava vendo o projeto, eu estava tentando fechar a disciplina, né? Hoje a gente estava conversando, eu voltei, o André sabe da minha saga, porque eu passei a semana inteira só falando nisso, acho que estou uma semana só falando nisso. Mas é muito porque a gente se inspira com pessoas que nem tu, né? E que nem outras mulheres, né, que falam e acabam nos empoderando, né? Assim, para quem está no movimento de mulheres, para quem está no movimento feminista, tem uma hora que a gente também fica cego, né? Também, sabe? É só isso, né? Quero mais direito, mais direito. Só que tem uma coisa de fundo, né? Esses direitos também eles só vão valer a pena se a gente for trabalhar em cima deles, do porquê que é importante, né? E o caminho, acho que vai ser esse. Eu estou criando meus núcleos de resistência, né? Nós, né? Eu falo porque eu estou, assim, nesse momento, eu estou num momento muito eufórica, né? Não sei como é que vai ser os resultados, a gente tem que ver. Mas, assim, só o fato de eu conseguir ter credenciado as coisas, né, já é uma vitória, né? Gente, vocês... Mais alguma coisa para colocar ali, as meninas? Oi. Eu tenho uma dúvida se você sabe mais ou menos a faixa etária de mulheres que estão se integrando nas faculdades, porque parece que cada vez mais tem mulheres de idade já mais avançada, que às vezes já são formadas, têm um trabalho concretizado, mas que decidem já voltar a fazer faculdade. Você sabe mais ou menos a faixa etária? Eu não olhei, mas vou dizer o que sim a gente observou. A gente observa que a mulher ela procura muito mais formação antes de entrar no mercado de trabalho. Deixa eu dar um exemplo. O percentual de mulheres que se formam em engenharia no Brasil é em torno de 30%. Tá? Dos homens, são 70% de homens e 30% de mulheres. Mas se for para pós-graduação em engenharia, são 40%. O que quer dizer que menos homem termina a graduação e vai para a pós-graduação.
Agora, vocês sabem por que isso acontece? Isso acontece porque o salário de entrada das mulheres no CREA, na profissão, é pelo menos R$ 1.000 mais baixo. Então, ela quer se formar, estudar mais, para ver se ganha o mesmo salário. Então, assim, as mulheres vão fazer muitas graduações. Então, a gente fica feliz que tem mais mulher na universidade, cresceu, mas uma razão de fundo é que as mulheres elas lutam muito por formação para compensar o fato que tem um menor salário quando vão para o mercado de trabalho, que é uma má coisa. Então, a gente tem que corrigir, num certo sentido, isso. A gente precisa garantir que tem o mesmo salário. É muito engraçado porque tem um movimento que eu não mencionei aqui, que chama-se Mulheres 360, que é uma consultoria, que dá consultoria para as grandes multinacionais que trabalham no Brasil, junto com empresas grandes como Natura, Boticário, para ver como eu posso ter mais mulheres nas empresas. Tá? Melhorar por causa daquele dado do dinheiro, lembra que eu falei. E esse grupo me chamou para falar por onde podia achar mulheres na área de TI. Porque o percentual de mulheres na área de TI das empresas está diminuindo. Na verdade, o percentual de mulheres em TI na graduação está diminuindo. Drasticamente, nos últimos anos. E aí eu disse para eles, olha, o percentual está diminuindo, só que nas empresas está diminuindo mais rápido do que na formação. Por quê? Porque vocês pagam menos. Paguem o mesmo salário que vão aparecer mulheres de TI. Senão elas vão fazer mestrado, doutorado e terminam na vida acadêmica. Então, nós precisamos regularizar essa questão do salário. Pedir para você deixar a transparência, para a gente ver depois, tem como? Eu acho que está copiado aqui. É, porque tem uma série de referências importantes, né? Assim, ó, se quiserem algum... Márcia, eu quero aquele artigo, porque tem coisas ali que eu não pus muito a referência. Vocês me escrevam, é marcia.barbosa@ufrgs, que é urgs.br. Ou procuro no Google, porque fora é bem fácil. Assim, a Márcia Barbosa que aparece tem uma médica de Minas Gerais com a qual eu sou muito confundida, vive me chamando para hospitais, coisas assim. E uma pastora. E eu acho que eu não tenho cara de pastora, portanto, vocês rapidamente vão achar quem é a Márcia Barbosa. Me escrevam que eu respondo razoavelmente rápido o e-mail. Tá? E adoro mandar referências para as pessoas terem esse subsídio, que eu acho muito importante. Pessoal, então acho que a gente vai encerrar, agradecer a presença da Márcia. Me deu até um alento, a gente fica, né, a Márcia é muito energética, né, a gente sai daqui agora, né, com as energias renovadas, né, porque a gente